Na narrativa histórica isso é contado como se fosse uma coisa só, certo? Isso somado, e aí a ignorância programada ela nunca vem sozinha, ela é sempre um combo, né? Junto com o desconhecimento da complexidade das sociedades africanas que formaram o Brasil, vem junto uma ideia de que a África é atrasada. Quando eu falei lá atrás, quando eu falo África, vem muita coisa na cabeça das pessoas, a gente poderia até fazer um exercício sobre o que vem se eu não tivesse 3 horas para falar, não é o caso, né? Mas confie em mim, na minha experiência no Museu Afro-Brasil, com o público diariamente, quando eu falo África, muitas coisas vêm à cabeça das pessoas e elas dizem isso, verbalizam. Pobreza, miséria, AIDS, guerra, certo? Todas ideias que são atribuídas, se atribuem essas ideias ao sentimento de atraso, de inferioridade, de barbárie, em oposição a ideias, noções, pensamentos de matrizes europeus que são sempre entendidos, estabelecidos como superiores, civilização, certo? Olha, mas é o Gandalf, renascido no século XXI, que é incapaz de olhar para as sociedades africanas, por exemplo, e compreendê-las a partir das suas complexidades. A África é um continente de tecnologias, sempre foi. As sociedades africanas, elas foram escravizadas não por um acaso do destino, né? E diferente do que a gente aprende, ou diferente, aliás, a gente até aprende, isso está um pouco mais avançado, mas diferente do que algumas pessoas querem dizer, né? Obviamente os europeus pisaram no continente africano, conheciam muito bem as sociedades africanas, passaram séculos lá pisando no continente africano, e sabiam inclusive que essas sociedades tinham tecnologias altamente desenvolvidas, muitas delas mais desenvolvidas, inclusive, do que as sociedades europeias naquela altura. E está aí uma razão que, somada a um determinado contexto econômico, social específico, se transformou nessa instituição de 400 anos que a gente conhece, que é a escravidão. Nenhum africano foi escravizado por ser selvagem, por ser bárbaro ou por ser primitivo, né? Não faz sentido isso. A força de trabalho, a ideia da força de trabalho é uma ideia pautada no conhecimento técnico para desenvolver determinado trabalho. E isso nunca faltou, o conhecimento técnico, a tecnologia, às sociedades africanas. Bom, mas a gente aprende isso. A gente aprende na história que africanos foram escravizados. Não se sabe muito bem porquê, às vezes dizem que os indígenas eram preguiçosos, porque conheciam melhor o território e fugiam, né? Mas quando a gente vai olhar para a complexidade dessa história, a gente percebe outras narrativas que vão explicando para a gente que há interesses, que há correlação de forças, que há um contexto histórico específico que cria determinada condição. Há agentes, né, que vão fazendo, que vão produzindo a história, que vão criando a história. Quando a gente aprende o contrário disso, a gente tem uma situação de ignorância programada. Uma situação de ignorância que diz que a África é um continente sem civilização, um continente de tribos. Aliás, aquela história do Gandalf, que fica martelando na minha cabeça, é a mesma que justifica o uso até hoje de algumas noções. Tribo, por exemplo, é uma palavra que surge nesse contexto, que eu estou trazendo aqui para vocês, e que é a expressão da incapacidade linguística, cultural de europeus de, ao olharem para as sociedades não europeias, identificarem nela uma complexidade. Como não identificam, a falha nesse caso é do europeu, então não são sociedades, não são civilizações, são tribos. Uma noção inferior à da sociedade, da civilização do reino, né? E aqui nós temos uma grande situação de ignorância programada, que durante muito tempo se manifestou, se manteve presente nessa narrativa histórica, que justifica um determinado preconceito, porque, ora, se as sociedades africanas são atrasadas, não têm civilização, são selvagens, logo, todos que descendem dessas sociedades vão carregar a marca eterna da selvageria, da barbárie, da inferioridade.
Então, o modo de se contar essa história faz com que um preconceito se mantenha e, obviamente, ele vai virar uma atitude discriminatória. Uma outra situação de ignorância programada, e essa ela é um pouco mais difícil de compreender, porque ela também é um combo. Aqui já são três coisas que vêm junto num combo só, que é a forma como a gente aprende o fim da escravidão. Como o fim da escravidão é ensinado pra gente, né? Pode passar? Mais uma. Isso aqui é um jornal do dia 14 de maio de 1888. É um dia depois da chamada Lei Áurea, que é justamente a lei que bota fim à escravidão no Brasil. Vocês conhecem essa história, né? Que a Isabel, a princesa, o Dom Pedro II estava em viagem a Paris, o parlamento estava discutindo já há muito tempo o fim da escravidão, muitos interesses lá em disputa, e aí a Isabel sanciona a lei. Vejam só, uma instituição em 1888 que existe desde o século XVI, que passou por diferentes momentos, por diferentes fases, a escravidão. Mas ali em 1888 ela já tem quase 400 anos. Não é uma novidade para ninguém, já está ali. Formou aquela sociedade, uma instituição de 400 anos. Como que essa instituição acaba? Como que é o fim da escravidão no Brasil? Com uma lei que diz o seguinte: a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o imperador Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Ponto. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. É a mesma coisa, né? Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Bom, aqui tem duas coisas. Quando a gente aprende que a abolição acabou com essa lei, que foi a princesa Isabel que assinou e acabou, a gente tem uma primeira situação de ignorância programada se repetindo, que é qual? A escravidão acabou por várias razões, não foi uma só. E uma delas, fundamental, é porque a população escravizada, a população na condição de escravização, jamais aceitou ser escravizada. E resistiu à escravidão das mais diferentes formas, através de fugas, rebeliões, revoltas, quilombos, interrompendo o trabalho cotidiano, com ameaças, com greves, com paralisações. Tudo isso é registrado historicamente. Não foi um dia a Isabel acordou e falou: ai meu Deus, coitado dos negros, vamos... Não foi isso. Além disso, há uma correlação de força que está colocada. O mundo passou por uma revolução industrial. Há nações europeias que estão com outro interesse do ponto de vista econômico, político, cultural, social. O Brasil não podia continuar se mantendo numa condição que já era anacrônica praticamente naquele período. Então você tem uma correlação de força internacional, por um lado, e interna, por outra, que impõe ao governo o fim desse regime, dessa instituição. Então aí a gente já aprende que a Isabel ela tem uma participação quase formal, que é assinar a lei. Por outro lado, tem uma outra coisa. O que essa lei fala a respeito da população que àquela altura, em 1888, estava na condição de escravização? Nada. Diz apenas que eles não são mais escravizados. Não poderão mais ser. 400 anos de escravidão que acabam com uma canetada e nada mais. Isso qualquer historiador, ao olhar para a história do Brasil, deveria estranhar. Falar, mas como assim? Acabou a escravidão e o Estado brasileiro não fez absolutamente nada com essa população para assegurar a essa população as mínimas condições de acesso à cidadania plena? Não foi feito. Pelo contrário, o que foi feito? O parlamento estava discutindo aí, já antes da escravidão acabar, foi tomada uma decisão política, governamental, que foi trazer para o Brasil uma força de trabalho, sobretudo de matriz europeia.
A gente aprende isso como na escola? Vamos fazer um esforço de lembrar lá do ensino fundamental. Acabou a escravidão, era preciso o quê? Mão de obra. Mão de obra. Não é assim que a gente aprende? Vamos repetir isso bem lentamente. A essa altura aqui, 700 mil pessoas eram escravizadas no Brasil em 1888. Havia milhões e milhões de homens e mulheres negras e negros que já trabalhavam livre no momento em que essa lei foi assinada. A lei foi assinada. Precisava do quê? Vocês percebem? Tem um gap nessa história, não tem? Um ponto estranho. A gente precisava de força de trabalho, de mão de obra, que foi ser buscada com incentivo à imigração, por subvenção do Estado brasileiro, no continente europeu. E aí vem uma história interessante. Nesse momento, a ciência, isso tudo está acontecendo aqui, no nível das relações políticas, econômicas. A ciência do final do século XIX dizia o seguinte: a população negra era inferior à população branca, cientificamente, porque a população negra representava o elo perdido do nosso processo evolutivo. Não haviam chegado ainda, por meio das suas criações culturais, sociais, etc., ao nível de superioridade das nações europeias brancas. Portanto, o Estado brasileiro, nessa altura, cria uma política governamental. E isso está lá no